serviço social, na sua gênese, fundamenta-se na doutrina social da Igreja, que terá como base filosófica o neotomismo, filosofia inspirada no Santo Tomás de Aquino. Essa corrente filosófica vai iluminar a teoria e prática do serviço social entre os anos de 1936 a 1960 no Brasil. Não existe uma filosofia específica do serviço social, mas, no decorrer de sua história e em contextos diferentes, embasa sua teoria e sua prática em diferentes filosofias. Uma delas foi o neotomismo. No século XVIII, haverá uma presença crucial para a retomada do tomismo. Papa Leão XIII, com a encíclica Eterne Patris, irá propor uma junção da tradição e do progresso, assim como Tomás de Aquino, com a junção da fé e da razão. Quando a sociedade abandona o modo de produção feudal e ingressa nas indústrias, o chamado êxodo rural, veremos uma mudança radical no mundo e nas relações já estabelecidas, que não se baseavam mais no pensamento teocentrista, onde explicava tudo através de Deus, mas sim no antropocentrismo, quando as questões dos homens são sanadas através dele próprio e da ciência. O que está sendo valorizado é de fato o pensamento racional. Isso faz com que a Igreja enfraqueça e perca fiéis. Nesse sentido, a Igreja percebe que precisa se adaptar ao novo contexto. Por isso, restaura o pensamento de São Tomás de Aquino, o neotomismo, ou seja, o tomismo de séculos atrás, do modo de produção feudal e medieval, será retomado por novas bases visando o contexto que estava inserido. Todavia, o desenvolvimento dessa doutrina não será de maneira uniforme. Temos dois grupos distintos. Um grupo que não tinha interesse no enriquecimento da mesma e outro grupo de viés progressista. Este, sim, tinha interesse de enriquecer o tomismo. Neste grupo, destaca-se o cardeal Mercier, que recebe de Leão XIII a tarefa de ser responsável pela cadeira de filosofia tomista na Universidade de Lovaina. E será a partir dessa universidade que o tomismo irá irradiar a sua força. Nascido em 1225 na Itália, Tomás de Aquino, conhecido também como Santo Tomás, foi um importante teólogo, filósofo e padre dominicano do século XIII. Inspirado pela filosofia de Aristóteles, Santo Tomás deu uma nova perspectiva filosófica para sua época. Ele questionava as relações entre Deus e o mundo, fé e ciência, teologia e filosofia, conhecimento e realidade. A realidade que Santo Tomás buscou explicação foi na existência do Criador de todos os seres, Deus. Partindo disso, foi em busca de uma explicação para o homem e chegou à conclusão de que este ser era composto de duas substâncias incompletas, o corpo e a alma, que ajuntando formavam o ser humano. De acordo com ele, o homem era distinto de qualquer outro ser, mas o que diferia a pessoa era a sua racionalidade e ser provido de inteligência, pois estavam interligados com a dignidade do ser humano. Na filosofia dele, acreditava-se que a pessoa era o ser mais perfeito do seu aspecto físico e espiritual, onde o corpo era perfeito por sua funcionalidade e complexidade. Já sua perfeição espiritual se manifestava na sua racionalidade, que era o princípio da consciência de si e da liberdade. Essa liberdade, junto com a capacidade de escolha e de sua vontade, faz parte também da inteligência do homem, podendo escolher os seus próprios caminhos. Com todo este poder, a inteligência sempre estaria inclinada na busca do bem, da virtude e de estar sempre perto de Deus, mas tudo dependeria das escolhas tomadas pelo homem e sua dignidade, que na concepção de Santo Tomás mostrava o valor absoluto na perfeição do ser humano. Então, como já vimos antes, o homem, por ser inteligente e racional, é capaz de progredir e se desenvolver em sociedade, fazendo com que ele se torne um ser social, ou seja, um ser capaz de viver em sociedade. Santo Tomás viu o homem como uma natureza sensitiva e racional, que necessita viver em multidão, ou seja, o homem necessita viver em sociedade. Essa sociedade precisará de leis para que se chegue ao bem comum, ao bem-estar de todos. Santo Tomás mostra que para a sociedade chegar a esse bem comum é necessário que ela siga basicamente 3 leis: a lei divina, a lei natural e a lei humana. Porém, o homem, por ser social, acaba por consequência sendo político,
então é necessária uma figura que impõe autoridade, o Estado. O Estado supõe autoridade, e essa autoridade, segundo Santo Tomás, é divina, vem de Deus. Então respeitar essa autoridade, por consequência também respeitar Deus. Então assim, o Estado entra para garantir que a sociedade siga as leis divina, natural e humana, para que todos cheguem ao bem comum. Porém, para que não haja conflito entre a fé e a razão, o Estado terá que respeitar a Igreja. E por fim, essa relação entre a autoridade divina e o Estado fará com que o serviço social brasileiro não questione a ordem vigente da época. O Código Social de Malinas foi um tratado elaborado pela União Internacional dos Estudos Sociais, que foi fundada em Malinas, na Bélgica da década de 20. Na época, quem presidia era o cardeal Mercier, que influenciou a restauração do neotomismo e as ações sociais desenvolvidas pelos cristãos. Na carta, ele aborda a doutrina de São Tomás e tem como um dos objetivos da União os estudos dos problemas sociais à luz da moral católica. O cardeal Mercier enfatiza a necessidade de que as reflexões sejam feitas para as massas e sugere como instrumento de trabalho o catecismo, com reflexões e diretrizes sobre diferentes questões sociais. O código é constituído de introdução e 5 capítulos. Na introdução, ele aborda os seguintes princípios referentes ao homem. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser social. O filósofo cristão distancia-se do individualismo e coletivismo, atendo-se fortemente às duas extremidades da cadeia para dar luz à dignidade humana e seu desenvolvimento integral com a sociedade. A sociedade é um meio necessário para o destino pessoal do homem. A economia e a moral estão ligadas. A Igreja guarda a moral e exerce uma fiscalização sobre a vida econômica. 5 capítulos são estes: a vida familiar, a vida cívica, a vida econômica, a vida internacional e a vida sobrenatural. Agora, iremos apresentar os principais representantes do neotomismo no Brasil, que marcaram a formação dos assistentes sociais, principalmente aqueles que exerceram, em determinados períodos, o magistério nas escolas de serviço social. Os primeiros assistentes sociais foram marcados pela filosofia do Santo Tomás de Aquino, recebendo sua doutrina através das disciplinas de doutrina social, moral, ética, doutrina católica, entre outras, bem como através dos círculos de estudos. Diversos nomes importantes destacam-se em São Paulo: Alexandre Correia e Leonardo Van Eycker. O neotomismo se baseou nas ideias do cardeal Mercier, que, através da Faculdade Livre de Filosofia e Letras de São Paulo, propagou a visão renovada do tomismo. Em São Paulo, a Escola de Serviço Social surgiu marcada pelo Serviço Social belga. Ademais, essa posição belga também se fará através dos professores Leonardo Van Eycker e Alexandre Correia. Ambos tiveram como fonte, em seus estudos, a Universidade de Lovaina e as ideias de Mercier. Correia foi doutor em Filosofia pela Faculdade de São Bento e pela Universidade de Lovaina, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e, junto com Van Eycker, professor da Escola de Serviço Social de São Paulo, onde lecionou na cadeira de Princípios da Filosofia Moral. Em 1944, fez sozinho a primeira tradução para a língua portuguesa da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Numa de suas produções, O Tomismo Incompatível com o Marxismo, é possível perceber seu posicionamento tradicionalista ao relacionar o mundo contemporâneo e o tomismo. Van Eycker nasceu na Bélgica, foi doutor em Filosofia e Letras pela Universidade de Lovaina e discípulo de Santo Tomás de Aquino. Veio para o Brasil em 1921, lecionou na cadeira de Filosofia da Faculdade de Filosofia de São Bento e na cadeira de Princípios da Doutrina Social, na Escola de Serviço Social de São Paulo, além de participar da fundação do Instituto Brasileiro de Filosofia.
buscou firmar o tomismo dentro da ciência da filosofia contemporânea e o dividiu em 3 correntes: a tradicionalista, a restauradora, na qual se encaixava, e a reformuladora. Em fevereiro de 1941, realizou uma palestra sobre as bases do serviço social, exemplo de sua forte influência para o serviço social da época. Jacques Maritain foi um filósofo católico francês, nascido em Paris em 1882, que teve influências neotomistas e desenvolveu o conceito de humanismo integral, ou cristianismo humanizante, o qual influenciou os primeiros assistentes sociais brasileiros. O humanismo integral é baseado no reconhecimento da dignidade e dos direitos do homem, bem como de sua liberdade. Compreende também o homem como um ser dotado de corpo e espírito, e a sociedade como um meio para que ele possa alcançar a vida eterna, e que a vida em sociedade deve ter como objetivo o bem comum. A partir disso, os assistentes sociais idealizavam um projeto societário que contemplasse as 2 dimensões do homem, corpo e alma. Nesse sentido, sob a orientação da Igreja, os assistentes sociais recusavam o comunismo e o liberalismo, por entenderem o comunismo como uma doutrina totalitária e o liberalismo como uma doutrina individualista, sendo incompatíveis com a natureza humana, que é a liberdade e a inteligibilidade. Para o comunista e o liberal, o serviço social apoiou-se em uma terceira alternativa, o cristianismo humanizante, uma doutrina que representava o meio termo entre o individual e o comunitário, visando a harmonia entre as classes sociais e o bem comum. Os primeiros assistentes sociais idealizavam a construção de um projeto societário através da reeducação de valores morais